Prazer de fechar essa semana aqui com o Raimundo Bonfim, da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares. Sempre um prazer conversar com o Raimundo Bonfim. Central de Movimentos Populares está lançando um documentário, a gente vai ver aqui uns trechinhos durante essa conversa com o Raimundo. Raimundo, tudo bem? Queridão, seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Conde. Obrigado, grato por mais uma vez me convidar para conversar com essa galera tão qualificada, tão exigente e democrática ao mesmo tempo que te acompanha aqui. Definiu bem, exigente e democrática. Raimundo, eu sei que você está com a agenda super forte, aliás, sempre está. Me fala aí das últimas movimentações, antes da gente falar do documentário, da Central de Movimentos Populares, ainda reverberando aquela resolução de Salvador. Conta um pouquinho para a gente. Olha, nós, nos últimos dias, nós participamos de duas articulações. Uma continua sendo, que é as articulações dos atos contra o genocídio na faixa de Gaza, os atos de apoio e solidariedade ao povo palestino, a criação do Estado palestino, e o outro foi o envolvimento nosso na construção do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Acompanhamos, participamos de diversos atos espalhados pelo Brasil todo. Aqui em São Paulo foi um grande ato, aqui muito importante, então estamos participando dessas articulações aí, por ocasião do dia 20 de novembro. São essas duas ações que nós estamos mais envolvidos nesse novembro. Foi o 20 de novembro e a luta de solidariedade ao povo palestino e contra o genocídio, que persiste, enfim, apesar de um cessar-fogo aí, mas é muito importante esse cessar-fogo, mas está longe de uma solução para o fim desse massacre, né? Eu não chamo conflito, eu não chamo guerra, porque tem, na verdade, uma potência, né, que é Israel, cometendo crime bárbaro, genocídio mesmo, contra um povo indefeso ali na faixa de Gaza, né? Quantidade de crianças, mulheres, principalmente morta, mutilada, morrendo ou por bala ou por fome, por falta de água. É um dos maiores, eu não sei se a gente pode medir crimes, né? Mas pelo menos na era televisionada, são cenas de horrores, né? O que o Estado de Israel está fazendo contra o povo palestino. E não podemos esquecer, né? Porque à medida que você tem uma trégua e já começa a se discutir a reconstrução de Gaza, existe um problema de memória aí na circulação pública de informação que pode levar muitas pessoas a esquecerem aí essas atrocidades que ocorreram nesses famigerados 49 dias, como diz o Raimundo, de conflito, não de uma guerra especificamente. Raimundo Bonfim, o presidente Lula acabou de vetar a continuação da desoneração. Eu sei que os sindicatos, praticamente todas as centrais sindicais, eram contra ao fim da desoneração. Vocês se posicionaram nessa questão? Como é que você avalia, e em vista também do fato de que o governo vai apresentar outro programa para compensar essa desoneração aí dos 17 setores que mais empregam no país? Olha, a nossa posição histórica da CMP, Conde, é sempre muito crítica com relação a essa questão da desoneração. Porque por detrás do discurso da desoneração, que é um discurso de gerar emprego, de gerar renda, contribuir com o processo econômico, está por trás aí embutido o lucro dos setores empresariais. Né? Então, porque quando você desonera tributo, o Estado deixa de arrecadar. Se o Estado deixa de arrecadar, ele deixa de fazer investimento em infraestrutura, nas políticas públicas. Então, nós sempre fomos críticos, especialmente porque, muitas vezes, os setores beneficiados, ramos, se comprometem com não fazer demissão de trabalhadores, investir em tecnologia, né, investir mais na infraestrutura, e acaba não acontecendo, e fica por isso
mesmo. Então, há um grande lobby por trás das desonerações e nós achamos que é preciso repensar. Nesse ponto, nós achamos que o presidente Lula está correto nessa decisão, precisa ter critérios muito rígido, muito objetivo, para isso não farra, né? De sair desonerando aí setores sem nenhum critério, sem nenhuma objetividade. Agora, a questão a questão de não desonerar, ela não pode ser objeto para resolver o problema fiscal, né? Aí é um outro tema que a gente precisa discutir, né? Não pode ser simplesmente para poder atender um superávit fiscal, né? E aí acho que esse é um debate que é meio enviesado, mas, em regra, nós somos críticos a esse processo de desoneração, sem critério, sem regra, porque quem perde isso é o povo lá na ponta, porque o Estado deixa de arrecadar recursos, o Estado deixando de arrecadar recursos, tem menos dinheiro para aplicar nas políticas sociais. Eu confesso que fiquei surpreso que as centrais sindicais tenham querido, né, a sequência da desoneração, porque todas as centrais, quer dizer, os presidentes respectivos e tudo mais, são muito bem informados, como você e como o governo, evidentemente, sabem que a desoneração é uma espécie, meio falaciosa, né? Tem esse discurso aí. Tudo mais. Eu quero saber, Raimundo Bonfim, antes da gente... Estou com o documentário aqui na ponta do laço para a gente mostrar alguns trechos, mas sobre, já que você foi tão contundente nessa leitura do fim da desoneração, e o déficit zero e o programa do Fernando Haddad, como é que a Central está se posicionando, e você em particular também está olhando isso aí? Nós achamos que um país com a quantidade de pessoas que passam fome, miséria absoluta, desigualdade, né, ausência de recursos para aplicar na infraestrutura, nas polícias sociais, não é razoável você ter um déficit zero tão rígido, né? Nós achamos que pode ter uma flexibilização, entendeu? Então, nossa opinião é muito direta, muito objetiva com relação a esse tema. Nesse ponto, nós nos associamos à ala política, a chamada ala mais política do governo, que é a defesa de que a gente pode, sim, ter aí obviamente que precisa ter uma trava, precisa ter um limite de gasto, sim, mas essa rigidez de déficit zero, num país como o nosso, né, as situações de desigualdade social, fome e miséria, não justifica. Perfeitamente. Você acha que o Lula tem que ir na posse do Milei, agora que o Milei meio que quase que convidou já o Lula? Eu acho que não. Você acha que não? Não, acho que não. Você sabe que... pede para a democracia, entendeu? Você tem o corpo diplomático, você pode enviar ministro, mas eu acho que o Lula não. É como se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição aqui e convidasse o Lula para ir na posse, fazendo uma comparação bem popular. O Lula gosta dessas coisas, né, assim, né, de provocar no terreno do adversário. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou acompanhando aqui, tem um grupo de diplomatas argentinos e brasileiros tentando convencer o Lula aí na posse do Milei. Deixa eu mostrar aqui, vamos colocar um trecho do documentário produzido pela Central de Movimentos Populares. Primeiro eu vou colocar sem som aqui. Olha só a abertura. Vai falando para a gente, meu querido Raimundo Bonfim, 30 anos de lutas e resistência. Tá lindo aqui essa abertura. Me fala da realização desse registro, desse documento sobre a Central, enquanto a gente vai vendo imagens aqui. Legal, Conde. Você sabe que nós decidimos, né, para o 7º Congresso da Central de Movimentos Populares, que foi realizado de 26 a 29 de outubro último, era muito importante a gente apresentar para os nossos convidados, parceiros que foram prestigiar o nosso congresso, mas também para a nossa militância, um resumo da história
da Central de Movimentos Populares nesses 30 anos. E eu digo resumo porque tem muito mais história do que a contida nesse documentário de 30 e poucos minutos, né? Então, acho que ficou muito bacana. Você note que tem uma pessoa que vai construindo uma bandeira, né? Sim. Até finalizar a bandeira, porque, de fato, a nossa bandeira, aqui, advogando em causa própria, eu acho a bandeira da CMP uma das bandeiras mais bonitas, porque ela é vermelha, mas ele tem esse amarelo, ele tem esse verde, o branco, então ela se destaca no meio das outras bandeiras, naquelas grandes manifestações, e o documentário ele vai contando a história dos personagens, né? Tá aí o Frei Beto, que foi um dos precursores da CMP, um dos articuladores, e tem uma pessoa que vai construindo a bandeira, né? Ao final, até tem uma frase que diz assim, nos últimos anos, onde teve uma manifestação do povo, lá estava a bandeira da CMP. Estava a bandeira da CMP, significa que lá estava presente um militante da CMP. Então, vai contando um resgate desses 30 anos, sobretudo na última quadra, né, de 2016 para cá, quando a CMP ganhou uma projeção, cresceu muito, politicamente, por ela ter tomado a decisão de apostar firmemente na mobilização para defender a democracia, resistir aos retrocessos, fazer as denúncias do genocídio que foi praticado pelo governo Bolsonaro, aquelas campanhas fora Bolsonaro, a gente jogou muito peso. Então, um documentário que faz digamos, um resumo, e é muito importante, um registro histórico desses 30 anos, de articulação e de luta da nossa central. Olha, está muito bonito esse documentário e eu quero dizer a todos vocês que nós vamos programar para vocês poderem assistir, né, o Raimundo? Acho que esse fim de semana é uma boa ideia, né? A gente programar aqui. Fim de semana é bom, porque o povo fica em casa, né? Dá para comer uma pipoca, tomar um suco, né? É legal. Olha só. Um trabalho feito com muito cuidado aqui. Quer dizer, então, o Raimundo, a CMP... A Cidinha, nossa ministra das Mulheres, foi fundadora da CMP. Ela é da CMP? Ela foi fundadora da CMP e fez parte das primeiras 2 executivas. Quem mais da CMP que está no governo? Tem mais gente? O Paulo Teixeira foi da fundação também, o ministro Paulo Teixeira foi da fundação. O Paulo Oliveira, que é o diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, é também dirigente, licenciado nosso. A Marilda Cohen, lá do Pará, ela é a chefe de gabinete da participação social no Ministério da Cidade. Então, nós temos alguns quadros nossos, militantes do Movimento Popular, no governo. A Cidinha, a ministra das Mulheres, não foi por uma indicação da CMP, porque ela até mesmo não compõe mais a direção nacional, mas ela foi por muito tempo dirigente da CMP, depois ela se especializou nessa questão da gestão dos públicos, mas a Cida se reivindica como uma militante da CMP, a Cidinha. Perfeitamente, tem orgulho, né? Tem orgulho da origem. Agora, então ela surgiu em 93, né? É isso? Isso, 1993, em outubro de 1993, em Belo Horizonte, num congresso com 950 delegados e delegados, com uma diversidade enorme. Nós costumamos dizer que a CMP é um grande guarda-chuva dos movimentos populares, né? Não movimento sindical, não movimento camponês, movimentos populares urbanos, sem teto, associação de moradores, tem grupo de mulheres, grupo de juventude, economia solidária, né? Cultura, né? Nas periferias. Então... Raimundo, deixa eu te perguntar, você tem um número exato, assim, de quantos movimentos integram a CMP? Cerca de 4.000 entidades de base, de grupo, em 21 estados da federação. 4.000. A gente não tem um trabalho exato, assim, de forma estruturada, mas pelos levantamentos e pela atualização, varia ali em torno de 4.000. Eu diria até que esse grupo está maior, porque durante a pandemia, em razão das ações de solidariedade, vários grupos novos se articularam, se vincularam à CMP, e nós ainda não computamos esse número. Então,
um pouco mais de 4 mil entidades, todas elas entidades de base, lá das periferias, dos grupos, né, são entidades que têm trabalho social, trabalho popular fortemente nas periferias das cidades espalhadas pelos esses 21 estados do Brasil. Ou seja, a CMP está crescendo, está em crescimento, não é? É fato, né? Participando cada vez mais aí da cena do debate público. Raimundo Bonfim, eu me lembro do Raimundo Bonfim praticamente em todos os palanques da campanha do presidente Lula, né, Raimundo? Eu me lembro de você no fazendo. Nós participamos da coordenação da campanha do presidente Lula com muita alegria, com muita satisfação. Participamos do governo de transição. Eu componho o Conselho de Participação Social pela CMP e também o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que são os grandes dois conselhos do governo Lula. E nossas militâncias, nossos dirigentes compõem Conselho de Saúde, Conselho da Cidade, de Mulheres, vários conselhos, mas o nosso forte é a mobilização popular nas ruas, em defesa da democracia, em defesa do direito do povo, da soberania, da construção de políticas públicas e da participação popular efetiva. Deixa eu te perguntar o seguinte, como é que está o Conselhão? Está tendo reuniões mensais? Como é que está sendo? O Conselhão teve a primeira reunião, não lembro exatamente, de instalação, inclusive com o presidente Lula, depois ele se desdobrou em grupos temáticos e em comissões temáticas, vários temas. Então, grupo da democracia, o grupo de desigualdade social, grupo ambiental, e agora esses grupos tiveram esse período aí de uns 5 meses de produção, de proposta e de elaboração, e agora no dia 12 próximo de dezembro, nós teremos, então, a segunda reunião do Conselhão, do Pleno, lá em Brasília. Eu estarei lá e mais 300 e poucos integrantes do Conselhão. Então, aí nós vamos tomar conhecimento dessa produção desses grupos e temas, e aí produzir proposta em diversas áreas, na área do desenvolvimento econômico, na área da meio ambiental, na área climática, na área da democracia, na área da desigualdade social. Bonfim, tem que falar da comunicação, Bonfim, não esquece. Eita, tem um tema da comunicação, não é um grupo, é um GT, tem um grupo de comunicação lá. Eu vou até no dia 12 me inteirar lá de quais são os representantes e passo para vocês. É muito importante a comunicação. Demais, demais. Raimundo, quem que está presidindo o Conselhão? O Marco Aurélio de Carvalho está lá, né? É o ministro Alexandre Padilha, das Relações Internacionais. Ele é o presidente do Conselhão. Perfeitamente. O Marco Aurélio do Prerrogativas, ele está por lá também, ou não? Está na executiva. Tem uma coordenação executiva do Conselhão, nosso amigo, querido Marco Aurélio, que se orgulha de ter feito estágio com o nosso movimento, ali na região da Moca, na região central de São Paulo. Então, um amigo nosso aqui, eu sei que vocês também são muito amigos. Marco Aurélio é da coordenação executiva do Conselhão, está desenvolvendo um papel importante, extraordinário. Deixa eu aproveitar tua presença aqui e pedir uma leitura tua, sempre muito importante para todos nós, sobre esse último episódio, que está aqui, inclusive, destacado nas nossas transmissões, do Senado, né, votar uma PEC que incide sobre o STF. Como é que você observou isso, a resposta, a reação do STF, do próprio presidente do Senado? Quer dizer, uma situação que, se ela agravar, é ruim para o país, né? É ruim para o país, é ruim para o governo, é ruim para o povo. Eu vejo isso com muita cautela, viu, Conde? Eu não, entendeu? Eu não sou daqueles que ou está totalmente favorável à decisão que o Senado tomou, ou totalmente favorável à posição do Senado, porque eu acho que é preciso aperfeiçoar. Há muitas decisões monocráticas que são questionáveis, sim, entendeu? Agora, de se perguntar, porque um pleno de 11 integrantes, né, um colegiado que não é tão grande, né, você tem uma vida cotidiana em que a maioria das decisões são monocráticas, né? Então, eu tenho muita cautela nesse tema, assim, entendeu?
Eu, inclusive, estou conversando, pedi, inclusive, uma opinião ao Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um grande amigo nosso, um dos advogados, grandes advogados, né? Até queria, estou até para... Mandei uma pensar, eu entrei aqui no teu programa e ele estava me respondendo uma questão que eu queria ver com ele a opinião. Então, para dizer o seguinte, eu acho que é preciso ter cautela nesse tema, né? Essa radicalidade, essa oposição. Com humildade também, né? Não pode ser essa coisa truculenta, né? A gente não está mais no tempo de Bolsonaro, né? Afinal de contas. Exatamente. Então, eu estou com muita cautela nesse tema. Eu penso que o STF é importante, a autonomia do STF, tem um pleno de 11 ministros, né? Mas eu acho que também a decisão do Senado foi uma espécie de revanche, entendeu? Isso é ruim, né? Você legislar a partir de revanche de algum assunto. Eu acho que o povo, a nação brasileira, o governo, as instituições devem, de fato, repensar para melhorar o aperfeiçoamento, o funcionamento do STF. Como eu falei, há decisões monocráticas questionáveis. Então, o que fazer, né? Então, eu vejo com muita cautela esse tema. Aí a palavra sempre serena do meu querido Raimundo Bonfim. Para terminar, Raimundo, como é que você está vendo? A gente está chegando perto do fim de ano, as pessoas, né, vão ter uma oportunidade de celebrar, nem todo mundo, infelizmente. O Natal é um momento que eu considero socialmente importante também, e os movimentos também consideram, eu sei disso. Como é que você está vendo a situação econômica do país? O brasileiro vai ter um Natal melhor, né, nesse 2023? Eu acho que vai, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista de segurança, né, de paz, né, de maior leveza, né. Veja que no final do ano passado, a gente já comemorou, porque nós já tínhamos derrotado o Bolsonaro, né? Mas vamos chegar aí já no primeiro ano do governo Lula, há sinais de melhoria das condições de vida do povo na área da economia, ainda tímido, a retomada de programas sociais, a retomada do restabelecimento da democracia, né? A participação popular, nós já participamos daquele programa PPA participativo, em que os movimentos, o povo pôde participar, o diálogo dos movimentos populares com o governo. Obviamente que, assim, a situação do país é muito ruim ainda, o desemprego, a fome, a miséria, infelizmente, milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs, vão aí passar o Natal sem condições de vida melhor. Mas eu acho que já é um sinal, um bom sinal, e por isso que o debate sobre a questão do déficit fiscal, a questão da política econômica é fundamental, né, para a gente melhorar as condições de vida. Mas mais do que melhorar as condições de vida do povo, do ponto de vista material, nós temos que melhorar as condições de vida de consciência do povo brasileiro, os valores democráticos, os valores humanos, né, não ao ódio, não ao machismo, não à homofobia, né, não ao racismo, né. Estou muito preocupado com essa situação que aconteceu com a Argentina, né, a vitória da extrema-direita, do fascismo lá. Inclusive, ontem, rapidamente, eu conversei com o João Paulo Rodrigues e o João Pedro Stede, do MST, inclusive avaliando com eles se não era o caso de a gente procurar os movimentos sociais e populares da Argentina para uma conversa, rapidamente, para a gente dizer o seguinte: olha, aqui nós enfrentamos o bolsonarismo 4 anos, então, levar a nossa experiência, né, para os movimentos sociais, sindicais na Argentina, porque eles vão ter que fazer o que nós fizemos no Brasil aqui, né? Existir 4 anos de autoritarismo. Eu vi um sindicalista argentino, o Milei querendo privatizar não sei que empresa ali, a resposta desse sindicalista foi o seguinte: vai ter que nos matar. Achei muito bom. Pois é. Então, assim, estamos se aproximando do Natal, do Ano Novo, é um momento, como você falou, de reflexão, né, do ponto de vista da situação social, econômica do país, mas também do ponto de vista para a gente fazer reflexão de apontamento do nosso desafio para 2024, né, ano de eleição municipal, para a eleição de prefeito, vereadores, é muito importante a gente ficar atento, porque
nós precisamos fortalecer o poder local. É muito importante o governo federal, o governo estadual, mas as prefeituras, as câmaras de vereadores têm papel fundamental na vida cotidiana do povo. Recado do Raimundo Bonfim, da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares. A Maria Luísa Negreiro está dizendo aqui: parabéns, Bonfim. Você devia ser a estrela do programa, você representa o movimento popular. Mas ele é a estrela do programa. Você representa o movimento popular, povo, não os políticos eleitos com facilidades e compra de votos. Os políticos querem aumento da pobreza. Meu querido Bonfim, obrigado pelo carinho de sempre, por abrir essa janela aí na tua agenda, que a gente sabe que é muito disputada. E parabéns pelo documentário da Central. Nós vamos exibir aqui no final de semana. Ainda vou confirmar que horário que a gente vai ocupar. E com muito orgulho. Se você me informar, primeiro, uma surpresa, fico muito grato. Se você souber o horário e me informar, eu passo para a nossa galera já assistir de primeira. Perfeitamente, passarei imediatamente para você. Obrigado a todos. Encerrando o 11 News, voltamos na semana que vem, mais uma vez às 11 horas. Um excelente fim de semana para todo mundo. Valeu, Raimundo! Obrigado! Valeu!